Bem-vindo ao Livecast, o seu canal de podcasts voltados ao autoconhecimento aqui no Instagram. Um formato bem diferente, adaptado aí para pessoas que realmente gostam de se informar, gostam de conhecer mais sobre a mente, sobre mundo, sobre visão. E olha, hoje eu vou conversar na live de hoje com a Ana Bittencourt, que inclusive já está aqui. Deixa eu convidá-la. Bem-vinda, Ana. Vamos bater um papo sobre foco e bem-estar, mas também vamos conhecer o que tem por detrás desses dois termos que a Ana nos traz, conhecer um pouquinho da história da Ana também. Seja muito bem-vinda, minha querida. Olá! Oi, Ana, tudo bem? Tudo bem, Alex? Tudo bem, que Boa prazer ela noite. receber, viu? Boa noite. O prazer é meu. Estou feliz que, depois de tantas tentativas, hoje nós conseguimos, né? É verdade, Ana. Mas sabe, com o tempo fui percebendo, falar, vai conectar no momento que tiver que conectar e vai dar super certo e vai ser maravilhoso, né? E essa nossa correria são tantas coisas, né, Ana? Primeiro fui comigo, depois estou contigo, mas que bom que É, estamos aqui, viu, Ana? pois é, Olha, que eu bom, tava, que bom. eu tava pensando numa coisa, eu queria te fazer uma pergunta logo de cara. Foco e bem-estar. Parece que a gente precisa ter bem-estar para ter foco, ou a gente tem que ter foco para bem-estar, ou a gente constrói os dois juntos, Ana? Pois é, isso é interessante, né? A proposta que me fez criar esse nome foi ter foco para buscar bem-estar, sabe? E aí é óbvio que quando você tem mais bem-estar, a tua capacidade de ter foco também aumenta, né? Sim, Mas a ideia inicial é ter foco para buscar o bem-estar, não deixar isso se perder de vista, sim, sabe? Então, sim. assim, vamos lá, vamos focar em ter mais qualidade de vida, mais bem-estar, mais felicidade. A ideia foi bem essa. Sim. Ana, eu sempre fico muito curioso, porque eu acredito assim que grande parte, se não todos, mas eu acho que, vou colocar grande parte, não vou generalizar, das pessoas que trabalham na parte da psicologia, na parte terapêutica, na parte de autoconhecimento, grande parte delas tem na sua própria história um momento onde de repente as coisas começam a mudar, a consciência começa a expandir, o autoconhecimento começa a surgir, e isso tudo de uma certa forma parece que transcende. Foi assim também contigo? Qual é a sua história, Ana? Como de repente você entrou nesse movimento todo de autoconhecimento, da parte da psicologia? Então, vou te contar então uma pequena história, né, para o pessoal aí me conhecer e entender um pouco por que que eu cheguei aqui e por que que eu estou aqui conversando com você, né, Alex? Eu venho de uma família assim muito pobre, muito humilde. Meu pai era torneiro mecânico e minha mãe era costureira. E uma família muito numerosa. Para você ter ideia, eu sou a quinta de 9 irmãos. Caramba, Então é um batalhão quase, né? Quase um time de futebol, quase. E aí, assim, numa família humilde, o mais velho cuida do mais velho, é tudo meio que cuida do mais novo, é tudo meio junto e misturado. E eu trabalhava, desde cedo, eu trabalhava muito dentro de casa para ajudar minha mãe, porque ela precisava costurar para ajudar na renda familiar. Mas nos poucos momentos de descanso assim que eu tinha, aquelas fugidinhas, né? Eu sentava numa escadinha que tinha na minha casa e eu via os ônibus passando apinhado de gente. E eu ficava me. Isso é um questionamento que eu devia ter lá uns 9 anos de idade. Eu ficava. Eu me lembro que eu ficava pensando assim: quem são aquelas pessoas? Para onde essas pessoas estão indo? O que será que elas estão sentindo? caramba. Isso é tão vívido na minha memória, né? Mas até então eu pensei que fossem apenas questionamentos de uma menina que, sabe, pensava. Era muito pensante, muito questionadora. Eu era muito questionadora, curiosíssima. E aí fui, estudei em colégio público durante muito tempo. E somente no ensino médio, segundo ano do ensino médio, é que eu arranjei meu primeiro emprego aos 18 anos.
Eu fui ser, aos 17 para 18 anos, eu arranjei um emprego num supermercado, fui ser caixa de supermercado. E com aquele dinheirinho, eu comecei a pagar um colégio particular para mim. Foi aí que eu estudei em colégio particular, né? E aí a vida passou, me formei, fiz técnico de contabilidade sem gostar, sem entender de nada. Só que para eu me formar, eu tinha que fazer um estágio. Ou num escritório de contabilidade, ou qualquer um estágio. Então, me filiei, me inscrevi no CAA, que é aquele programa de estágio, né? E ali me arranjaram um estágio no Centro de Saúde de Petrópolis. Fui trabalhar no setor de tuberculose. Eu morria de medo de pegar tuberculose. E lá eu acabei trabalhando, conheci uma moça que era estudante de psicologia. E aí ela botou na minha cabeça que eu podia ser psicóloga. E eu dizia para ela, claro que não, eu não levo o menor jeito. E pobre não pode fazer faculdade. E ela dizia, olha, você consegue bolsa. Você não acredita, Alex, que essa mulher pagou a inscrição do vestibular para mim e me deu de presente. Aí eu, sem graça, pensei, não vai ter jeito, eu vou ter que fazer o vestibular. Eu comecei a estudar apostila, porque eu não tinha cursinho pré-vestibular naquela época, e assim eu entrei na faculdade de psicologia, sabe? Legal, mano. Sem ser uma busca, uma iniciativa mesmo consciente da minha parte. Tá. E como vai para Esse é o ti? iniciozinho da minha história no autoconhecimento. E aí, de repente, você tá lá e começa a ouvir os temas do conhecimento, da psicologia. Como é que foi para você? Você sentiu uma afinidade com o campo uma vez que você já estava lá? Como é que fluiu daí para frente? Então, os primeiros períodos de psicologia são muito teóricos, né? Então, assim, a matéria que eu mais me identificava era a psicologia do desenvolvimento infanto-juvenil, das fases psicossexuais da criança, do adolescente. Aquela era uma matéria assim que me encantava, né? E já depois, no segundo período, aí vem outras matérias, comecei a curtir muito. No quarto período, eu inventei que eu ia fazer um estágio em psicologia hospitalar. Que eu ia para dentro de hospital, e aí eu fui atrás de uma professora que fazia um curso extracurricular, e ali aí eu me encantei de vez com a psicologia. Fui trabalhar com pacientes terminais, AIDS, HIV, câncer. E aí eu começou a abrir assim, um negócio muito diferente na minha mente, né? Que foi começar a entender o ser humano mesmo, sabe? De querer estudar, querer comprar livro. Eu sou compulsiva, isso é um grande defeito meu. Eu sou compulsiva com livros. Eu ver um livro que me atrai, não tem jeito não, eu compro. Não sei quando que eu vou ler, mas eu compro. Sei como que é isso, Ana. Sei como que é isso. E é interessantíssimo a sua história, porque, como eu lhe disse, eu acredito mesmo que é muito mais profundo, né? Pelo que eu fui percebendo, eu estou há 10 anos nessa área, quase 11. Né? E isso me trouxe a oportunidade de, obviamente, conhecer muitas pessoas. E a gente vai percebendo que quando o terapeuta ele tem em si um processo de autoconhecimento que está ali sendo desenvolvido, que está consciente desse processo, os resultados que ele atinge são muito diferentes, né? Na verdade, o que me chama a atenção quando eu convido alguém aqui para o livecast é você perceber essa essência. Fala, para, tem uma história por trás desse trabalho, né? E olha só que maravilhoso, porque eu jamais de longe imaginaria que, de repente, você ia conhecer o Eduardo Félix. Olha só, eu falei, caramba, Olha que legal. nossa, que bacana, entendeu? Então, assim, é muito interessante conhecer a tua história, porque as coisas parece que vão levando a gente, né, Ana? E de repente você estava na psicologia, e de repente você estava na faculdade, e aí você começa esse estágio, e quando que efetivamente você fala, é isso, vou começar, você já começou direto com o consultório, você trabalhava com alguma empresa? Não,
eu não... Na faculdade, a gente tinha que fazer o estágio da psicologia organizacional, né? E aí era muito rudimentar ainda, muito baseada na testagem. Eu olhava aquilo, Alex, eu pensava, gente, isso não tem nada a ver comigo. Foi um estágio que eu fiz meio que forçando uma barra, tinha que fazer, era curricular, então não era escolha, né? E aí eu fiz. Depois fui fazer psicologia escolar. E os 2 últimos períodos da faculdade, o último ano da faculdade, é que é o estágio em psicologia clínica. Aí eu já tinha ido trabalhar no hospital. Aí depois eu me inscrevi num estágio em psicologia, num estágio numa clínica psiquiátrica. E eu fiquei lá como estagiária por 2 anos. Depois me formei, fui contratada e ainda fiquei lá um tempão. Mas a área clínica, ela me seduziu muito cedo. O professor que dava aula para mim, para nós, né, sobre diagnóstico, personalidade, o jeito do sujeito funcionar, aquilo me deixava assim enlouquecida. Eu bebia muito daquela água, né? Então, a área clínica, assim que eu me formei, eu já estava com um consultório. Fui trabalhar junto com uma amiga minha. Eu comecei atendendo crianças e é trabalhoso. Tem que atender a família, tem que dar um suporte, né? Mas, assim, eu gostava muito. E gosto muito até hoje. Tanto que eu te mandei uma mensagem dizendo desculpa de não ter te dado retorno, mas eu estou acabando de acabar os atendimentos, né? Então, a psicologia clínica me seduz. Por quê, Alex? Porque quando você recebe uma pessoa conflitada, cheia de dificuldades de lidar com ela, com os outros, com as questões da vida, e você vê que você também passou por um processo terapêutico e aquilo é o que te levou, então, assim, eu acredito muito nesse trabalho, sabe? Eu acho que, às vezes, eu acredito mais no paciente do que ele mesmo. E eu, às vezes, digo isso. Eu vou te emprestar minha credibilidade em você até você se tornar uma pessoa que acredite em você. Mas enquanto você não acredita em você, acredita no que eu estou falando? Sabe? Ferdinando. Então, assim, é um processo muito enriquecedor para o paciente e para o terapeuta. Como eu aprendo com os meus pacientes. É muito bacana, sabe? Ô, Ana, tipo uma coisa para mim, como é que é a experiência da área mais clínica mesmo? Você falou que você estava ali no hospital psiquiátrico e eu acredito que você deve ter tido pacientes com conflitos e talvez até traumas muito profundos. Eu gosto muito da área terapêutica, Ana, desde que a pessoa esteja conseguindo fazer minimamente algumas conexões neurais para que a gente possa desenvolver a partir da conversa. Mas tenho muita curiosidade nesse sentido quando você realmente recebe alguém que está muito abalado e talvez até já com uma programação mental já muito modificada. Como que é esse trabalho, Ana? Como que você aborda com alguém que muitas vezes não consegue ali cognitivamente te acompanhar o raciocínio? Uma pergunta bem legal que você fez, porque assim, o comprometimento psiquiátrico, um transtorno psiquiátrico, né? Quando acomete uma pessoa, ele tem níveis, obviamente. Às vezes você pega uma pessoa com comprometimento psicológico, emocional, cognitivo, bem mais leve, às vezes moderado e às vezes grave. Os graves são os que vão parar dentro de ambulatórios de psiquiatria, né? Quando tinha clínica também. Agora o que a gente pensa são nos CAPSs, que é um atendimento humanizado e diferenciado, diferente de um hospício, manicômio ou clínica psiquiátrica. Às vezes o paciente não tem conexão nenhuma com a realidade, é só fantasia, delírio, alucinação. E eu embarco assim, com um pezinho lá, mas o outro cá na realidade, né?
entendendo claramente que o discurso que aquela pessoa está fazendo é um discurso que para ela faz sentido e é ali que é o fio da meada que eu tenho que puxar. Então, às vezes eu vou, por exemplo, para o desenho. Na clínica psiquiátrica onde eu trabalhei, eu criei um ateliê. Longe de mim me parecer com Nise da Silveira, porque eu não tenho essa capacidade. Ela era Nise da Silveira, né? Mas como eu pinto tela e eu tenho habilidades manuais e gosto dessa questão de mexer com argila, com retalhos, com tinta, enfim, eu criei um ateliê. E aí tinha um senhor que estava internado já há muitos anos, a família fez da clínica a casa dele. E ele era o concreto, ele não expressava emoção. E eu falei assim, eu vou levar esse cara para o ateliê. Esse cara vai ter que ir comigo para o ateliê, porque isso vai ser legal. Aos poucos, ele foi indo. E eu nunca me esqueço o que ele fez para mim. A gente também pintava madeira. E aí ele levou muitos meses para pintar um porta-chavezinho pequenininho, assim, tem aqueles ganchinhos para você pendurar a chave. Quando acabou de pintar, que secou, nós pusemos os ganchinhos, aí ele falou assim, doutora, esse que está aqui é seu, né? Esse aqui você não vai deixar para ninguém. Aí eu falei assim, fulano, é para mim mesmo? Que tal a gente deixar aqui e pendurar a chave do nosso ateliê nele? Aí ele falou assim, eu acho que esse podia ficar na sua casa. Aquilo para mim foi tão simbólico, que ele era esquizofrênico. Ali foi assim, eu te dei esse espaço e você resgatou isso de mim, em mim. Então foi muito bacana esse processo. E eu acho que o profissional, sabe, Alex, ele precisa se adequar ao paciente. Isso é fundamental. A teoria tem que se adequar ao paciente. A sua técnica precisa estar a serviço do paciente. E aí, quando a gente abre os ouvidos para conseguir se aproximar e ouvir, eu acho que dá para a gente falar a linguagem daquela pessoa e aos pouquinhos vir trazendo, né? Mostrar uma outra realidade. Ei, Carol, um beijo, querida. Obrigada por você estar aí. Rosane, quanta gente boa passando aí. Paulo, olha que Sejam todos muito legal. bem-vindos. Ana, conversar com você está me fazendo lembrar muito Jung, né? De todas as frases, uma frase que ele traz, onde ele diz que não existe cura sem amor, né? Porque quando você me diz dessa conexão de ir lá buscar, ir lá encontrar com o paciente lá no nível que ele está, onde ele está, e começar a construir a partir da realidade dele, vamos dizer assim, na verdade o que eu sinto você me falando é você gerando o vínculo, né? É o rapport. Isso é extraordinário, Ana. E eu imagino como atuar nesse campo mais profundo, porque diferente do trabalho, por exemplo, que eu faço, que é um trabalho no sentido mais mentoring, vai, que é onde você tem ali um acompanhamento muito, de certa forma, rápido, né? Pelo menos comparando assim, você conversa com a pessoa uma semana, ela faz alguns movimentos para a semana que vem e assim as coisas vão acontecendo. Mas nesse caso, o processo ele parece ser mais lento, né? Sim, sim. A psicoterapia, de modo geral, é um processo assim muito profundo de autoconhecimento, né? Eu sou formada na terapia cognitivo-comportamental, mas eu já fiz uma especialização, uma formação em psicanálise. Eu tenho 27 anos de formada. Então, eu já fui buscar, né? Porque eu sou curiosa, lembra que eu te falei, né? Então, assim, eu fui buscar. E aí, quando eu achei que isso aqui não respondia o que eu precisava, eu ia buscar outra coisa. E assim eu sou até hoje. Eu sou um ser inquieto mesmo. Legal. E o processo da terapia é um processo assim que exige essa doação, essa profundidade, essa busca. Eu digo que assim, nós somos arqueólogos. A gente vai lá escavando, escavando e vai juntando o tesouro, né? E escavando E com todo cuidado, né? com todo amor, como você falou, né? Tem que ser com todo amor.
E é um processo muito de busca ativa no início. Quando o paciente realmente faz o vínculo e ele entra na terapia, aí é mais leve, mais suave, o paciente já tem a consciência do que ele precisa trazer. Mas tem alguns processos que são muito mais rápidos, por quê? Aquela pessoa vem te procurar apenas como um suporte temporário. Ela já sabe onde ela tem que ir, ela só está precisando de um ajuste, né? E Tá. tem processos que são muito mais demorados, que é mais complicado, que tem muitas crenças para serem trabalhadas. E na terapia cognitivo-comportamental, a gente tem um máximo de sessões, de 10 a 13 sessões, onde a gente, é uma terapia breve, né? Onde a gente trabalha e aquilo que é a queixa principal que o sujeito traz e vai embora. Eu digo que eu não sou ortodoxa. Tá. Então, assim, eu não sigo esse protocolo de que em 13 sessões meu paciente está de alta. Por quê? Porque às vezes eu não me sinto capaz de fazer esse curso. Às vezes não é isso que o paciente está precisando. Às vezes ele precisa de muito mais tempo para ele, né? Eu sou uma pessoa meio focada em resultados, sabe, Alex? Eu trabalho para ver a coisa acontecer, mas eu também respeito o tempo do meu paciente. Tanto que em É muito. treinamento, eu migrei para a área de treinamento, eu agreguei mais uma carreira, né? Porque em treinamento você vê resultado bem mais rapidamente. É verdade, Ana. É verdade mesmo. Eu digo para você assim, que é uma coisa estranha que acontece na minha carreira, porque eu sempre quis trabalhar como pilar da minha vida treinamento. Mas a vida sempre me mostrou que o pilar seria os atendimentos individuais. Pelo menos até hoje se consuma assim. Mas a egrégora do treinamento e o movimento, principalmente quando são para pontos mais voltados à questão emocional, história de vida, família, nossa, Ana, como é uma energia assim maravilhosa de cura que a gente sente. E uau, e você estava É, falando, você me lembrou. Eu lembro uma época que eu fazia as minhas sessões, e como eu sempre tive essa parte mais professoral, palestrante, eu acredito muito, Ana, que o processo da pessoa, quando ela vem buscar uma mudança, tem sim toda a parte ali que, né, o profissional trabalha com a pessoa, o conflito, a questão e tal, e isso, vamos dizer assim, ameniza. Mas eu acredito que é muito importante ela também buscar o conhecimento, né? Ela também aproveitar essas tranquilidades e buscar. Então, teve uma época que eu falei assim, eu já sei, eu tenho as sessões aqui e a parte das sessões eu vou colocar sempre um tema para trazer para a pessoa. Vou fazer a sessão com ela, na minha cabeça, né? E depois que concluir a sessão, eu reservo mais um tempinho e concluo com esse tema. Só que raramente o tema que eu trazia naquele dia tinha a tônica da sessão. uhum. Que é como você falou, não dá, né, Ana? Não tem como. Não é É, enquadrado. de forma alguma. Você tem um enquadre, né, Alex? Você precisa ter um enquadre. A sessão dura tanto tempo, tem um contrato, isso é um enquadre. Você tem a técnica, você explica como é a terapia, como é uma mentoria, porque eu também trabalho com mentoria, né? Como é um processo de coach, eu sou coach. Tu vê que eu vou buscar, tem um enquadre. Mas isso não significa enquadrar a pessoa, né? Hum. São coisas diferentes, como você falou. Sim. Eu lembro uma vez no início, um colega me procurou no início de carreira e falou assim: Olha, eu acabei de fazer uma formação em coaching. Você pode me dar mais ou menos uma ideia de quais são as 10 ferramentas que eu preciso usar nas 10 sessões? Ah, eu, se fosse você, vamos conversar um pouquinho, porque eu acho que se você usar 10 ferramentas em 10 sessões, depende do que você vai fazer, você vai perder o processo. Porque as ferramentas são norteadores, né? Elas nos ajudam a trazer informações, a clarear algumas coisas, mas o processo mesmo, para mim, a comunicação é fundamental, né, Ana? E ter essa comunicação com esse amor que você passa pra gente, nossa, Ana, imagino como você é poderoso as sessões contigo, hein? Ah, olha, sabe o que que eu acho? Que eu acho que é um diferencial, Alex. É a gente amar o que a gente faz, sabe? Eu acho tão triste a gente trabalhar no que a gente não ama. Eu acho tão pesado. Vamos entender que quando a gente está estudando,
né? Vamos pegar lá jardim e até ensino médio, depois faculdade ou uma pós-graduação, mestrado, doutorado, sei lá. A gente passa muito tempo, né, estudando. Quando a gente se forma e vai atuar, a gente passa muito tempo trabalhando naquilo que a gente escolheu como profissão. Então, você imagina você passar a maior parte do seu dia trabalhando com um negócio que você não sente prazer? É um negócio muito doido e adoece, né? Então, sim, eu gosto muito de trabalhar com as pessoas. Eu gosto de ver, tem uma coisa assim que eu curto demais, mas muito no meu trabalho. Seja em treinamento, mentoria, coach ou na psicoterapia, né? É você ver a hora que a ficha cai para a pessoa, que a pessoa fala assim, é isso. Ali, para mim, o processo está perfeito. Porque significa que, de alguma maneira, eu fui instrumento para aquilo, né? E, na verdade, o paciente ou o cliente, ou o coach, ou o mentorado, na verdade, é ele que faz o trabalho. O trabalho duro é do sujeito. Você já reparou isso? Já, não Né? conte pra ninguém, mas essa é a profissão mais egoísta de todas, porque a gente vai lá, ajuda a pessoa que faz, ganha e ainda agradece a gente ainda. Mas eu concordo com você. Né? Mas é isso, porque eu sempre digo, olha, se você vai tomar essa ou essa resolução, a minha vida como psicóloga não muda em nada, a tua muda. Então, Sim. que sejam decisões especiais para você, importantes, que te façam feliz. Senão perde sentido, né? E o conhecimento que você falou, buscar conhecimento, eu acredito que toda profissão exige busca de conhecimento, né? A reciclagem. Mas, por exemplo, o psicólogo, ele precisa estar antenado com a mudança da ciência, com o ajuste da ciência da psicologia, né? Com a visão que a psicologia, que a ciência tem sobre o mundo atual. Senão, não consigo acompanhar. O mundo está em Sim. franca evolução, em franca transformação. Evolução em algumas coisas e involução em outras, né? Mas está em transformação. Então, o conhecimento ele é fundamental, né? Ô, Ele te Ana, e dá como que... base, segurança para trabalhar, Perdão, pode concluir, pode ficar à vontade. né? Segurança para trabalhar. E essa segurança que você tem apoiado na ciência garante os resultados, obviamente, com a forma como aquele profissional vai trabalhar, né? Mas é muito importante a gente ter consciência do que a gente está fazendo e informação profissional para isso, né? Sim, totalmente, Ana. Como que é na sua visão, Ana? Você falou de mudanças, né? E de alguns anos para cá, talvez uns 10 anos para cá, a gente vem muito crescente o número de muitas pseudociências, vou colocar assim, que agregam processos que se conectam muito com a questão terapêutica e que abriram portas aí, até muito com o coaching aconteceu isso há pouco tempo atrás, né? Das pessoas não conseguirem ver essa distância entre aquilo que é científico, embasado, e aquilo que eu não quero pré-julgar, porque eu tenho uma crença muito expansiva sobre cura, sobre conexão, sobre energia, mas como é que você vê essa questão desse limiar entre aquilo que a gente pode, até onde pode ir, até onde não dá? Porque parece que deu uma desenfreada, né, Ana? Assim, vou falar no popular, tá, Alex? Tem horas que eu acho que virou o samba do crioulo, doido. Samba daquele boneco do posto que fica, sabe? Qualquer coisa vale, qualquer coisa pode. Como assim? E eu acho que a gente tem que ter assim, um cuidado muito grande aí. Eu acho que entra a nossa ética, a nossa responsabilidade, o nosso compromisso de ir olhar aquilo que chegou de novo. Tem coisas novas que são assim, meteóricas,
e que podem causar um dano absurdo. Tem muita gente despreparada e que se diz terapeuta. Tem pessoas que, e isso não é um desmerecimento, isso não é uma crítica, tá, gente? Pelo amor de Deus. É um comentário, é uma leitura disso. Tem pessoas. Oi, Tereza. Ana, Tem continue pessoas falando por que. gentileza, eu só vou colocar o carregador aqui no meu celular, porque agora que eu vi que está sem, tá? Mas estou te ouvindo. Ok, tá. Tem pessoas que fazem um curso de um final de semana, de 2 dias, e saem dali se intitulando terapeutas, e acho isso muito perigoso, na verdade, né? Porque para você mexer com a mente do outro, com a cognição do outro, com a maneira como o outro vai ver a vida, você precisa ter embasamento, você precisa ter consciência do seu papel, do risco, benefícios e malefícios que você pode levar para aquela pessoa. Então, quando acontece um modismo, eu vou olhar, né? Vou estudar, vou entender. Se aquilo de fato tiver um embasamento científico, interessante, eu vou estudar. Mas tem coisas que eu realmente eu não acredito que vá funcionar. Tem coisas criadas que eu acho que é muito mais voltada para o charlatanismo mesmo, para o benefício próprio, para ganhar dinheiro às custas dos outros. Eu tenho um verdadeiro pavor disso. Então, Mães, e tem conhecimentos que chegam até nós que são muito poderosos. E que, se eu agrego, transforma. Você falou do coach há um tempo atrás, né? Eu não sei bem hoje em dia, mas talvez ainda exista uma rixa entre coaches e psicólogos, né? eu acho que deve Porque existir, sim. porque o coach usa questões da psicologia sem ter embasamento. E aí o psicólogo, porque o psicólogo usa... Então, estava uma confusão dos diabos. E aí, eu olhava para o coach com os 2 pés atrás. Eu falava, isso aí é esquisito. Isso aí não é legal. Isso aí não é profundo. Isso aí não tem base, né? Até que um dia, assistindo uma palestra, o profissional falou que era coach, começou a explicar de uma maneira que assim, entrou tão suave, tão bem. Eu falei, vou fazer um curso de coach. E aí, fiz o meu curso, a minha formação, e um tempo, numa palestra, eu falei que eu era coach recém-formada, e aí a pessoa falou assim, mas era uma psicóloga. Psicóloga, coach? Não entendi agora, sabe? Como se uma coisa invalidasse a outra. E quando a gente aprende a agregar conhecimento com seriedade, com cientificidade, as coisas sim podem caminhar para um objetivo comum, né? Mas eu confesso que as coisas novas me fazem ter um cuidado, sabe? A Sabe que uma própria coisa assim, psicologia positiva, quando surgiu, eu sou pós-graduada em psicologia positiva. Quando surgiu, eu falei assim, pô, mas que ciência da psicologia é essa que está falando que as pessoas podem ser felizes, que o otimismo é importante, bem-estar? Como é que é isso? Fui tentar entender, né? olha só, Ana, porque eu te trouxe essa questão porque uma coisa que eu senti muito fortemente, assim, né, olhando a tua página, foi, nossa, eu me sinto um aprendiz aqui, Ana, porque eu imagino assim, Imagina, que eu tenho Alex. teoria, você tem de prática e toda a estrutura que você vai criando, na forma que você tem de abordar no trabalho, a gente sente, eu tenho me sentido muito bem, assim, porque tem uma coisa que me aconteceu muito positivamente e que, por mais que pareça óbvia, não foi uma coisa que me veio à mente quando eu comecei o livecast, foi a oportunidade de conhecer pessoas extraordinárias como você, Ana, e poder Obrigada. conversar assim, realmente trazendo uma conversa mais edificante, no sentido de, às vezes eu percebo que muitas pessoas adoecem realmente por falta de conhecimento, de se entender. Você não acha que ainda tem uma crença muito forte do tipo,
quem tem que entender de mente é só quem é terapeuta ou psicólogo, mas de uma certa forma isso seria tão bom se todos nós tivéssemos um conceito já desde a pré-escola, entendendo os nossos sentimentos, as nossas emoções, não é verdade, Ana? Ah, 100% concordo com isso. A psicoeducação sobre o seu funcionamento deveria fazer parte do currículo da alfabetização. É Concordo. jardim, né? Por que que uma criança, por exemplo, vai lá e bate na outra, morde na outra? O que está acontecendo com ela? O que que impede uma criança de compreender o processo de aquisição do conhecimento, alfabetização, né? Quantas vezes essa criança não dormiu bem, essa criança está num lar tumultuado, um lar disfuncional, e como que essa criança vai aprender lá, né? Eu era muito tímida, eu era uma criança muito tímida. Eu me achava muito feia. Eu era baixinha, sardenta. Sardenta eu ainda sou. Meu cabelo era vermelho. E ainda por cima me chamando Ana Clara. Eu não conhecia nenhuma Ana Clara. Eu ia para a escola, as pessoas falavam assim, chegou a Clara, ué, mas a Gema não veio. O famoso bullying, né? Para uma criança tímida, isso era uma pedrada. O que que eu fazia? Eu ficava isolada. Então, se ali eu tivesse uma orientação, um esclarecimento sobre essas questões emocionais, talvez eu tivesse sofrido menos com bullying. E assim a gente vê hoje, né? O jovem que entra dentro da escola armado e mata não sei quantas pessoas. Os professores que fazem, e aí eu digo, se tiver alguém aqui da educação, não me compreenda mal. Então, vou refazer a frase. Alguns professores que estão passando por processos emocionais, psicológicos dificílimos e que tem que estar ali dando aula para uma turma igualmente difícil. Sem suporte, às vezes, o suporte necessário para entender esse processo, né? E acho que isso faria o mundo um lugar mais fácil de se viver se isso começasse na escola. Se as pessoas de uma mesma família tivessem um pouquinho de orientação, né? Quando eu cheguei em casa certo dia e falei para minha mãe aos prantos, mãe, troca o meu nome, por favor, eu não quero chamar Ana Clara, eu não gosto do meu nome. Se a minha mãe ali tivesse tido orientação suficiente para encaminhar a situação, talvez eu tivesse sofrido menos. Se a diretora da escola tivesse essa abertura, né? Mas felizmente, Alex, as coisas estão mudando, né? Eu sou esperançosa. Eu acredito no mundo melhor. Eu acredito que as pessoas vão evoluir, estão em evolução, pelo menos uma parcela das pessoas. E hoje eu acho que é, por um lado, mais fácil viver do que uns anos atrás. A gente tem muitas oportunidades, muitas facilidades também, sabe? Mas ainda assim, a gente vê as pessoas muito adoentadas emocionalmente. E não é só culpa da pandemia. Isso já acontecia antes da pandemia. Com a pandemia, isso só agravou muito, né? Mas os fenômenos psicológicos, psíquicos, estão aí. Eu tenho, você tem. O fato de estarmos aqui conversando sobre a mente humana não nos exime de sofrermos com os nossos conflitos. Quem Somos dera, né? gente, né? Carne e osso. Ô, bicho pega do mesmo jeito, né? E bota, pega nisso. Não é Ô, fácil, né?
Às vezes um Aqui, paciente vira para mim e fala assim, doutora, mas você não tem problema? Eu falei assim, é que eu não posso te contar meus problemas, eu tenho. você não está entendendo, né? É, senão eu vou inverter, vou ter que tirar você dessa cadeira e sentar aí, né? Sim. Mas é uma coisa assim, Ana. Por isso que, sabe, nesses momentos eu agradeço muito a Deus, vou colocar assim para você, porque de repente ter vindo para essa área do autoconhecimento e tendo sido levado para esses campos, graças a Deus, hoje o meu trabalho quase que diário é estudar. E é difícil pra caramba, mesmo assim. Eu fico imaginando realmente quem não tem a consciência ainda de quanto é importante, né, esse conhecimento sobre nós mesmos, né? Porque a gente acho que muitas vezes o autoconhecimento, quando a gente vê a palavra autoconhecimento, às vezes ela fica um pouco subjetiva, mas a gente não para pensar como, de repente, eu saber a diferença, como funciona o meu cérebro reptiliano do meu córtex, faz uma diferença. Não é técnico, é instinto. Caramba, eu estou sendo instintivo. Eu estou reagindo às pessoas porque, de repente, eu estou com algum medo, algum gatilho. Então, isso começa a nos trazer uma autopercepção, eu acho que mais clara, né, Ana, de entender mesmo o que realmente está acontecendo. Por que algumas situações me desestabilizam tanto? Outras É, situações eu consigo lidar. E aquilo que eu lido bem pra caramba desestabiliza você. E aquilo que você lida me desestabiliza. O que é bom, o que é ruim. Porque, olha, para mim isso foi realmente o que abriu as portas para começar uma busca de conhecimento que, olha, não tem fim mesmo. E isso foi transformador demais na minha vida, sabe, Ana? Quando isso tudo começou a acontecer de forma assim tão mágica, eu vou colocar para você, porque eu não fui entrar dentro do processo. O processo veio para minha vida e quando eu vi, eu estava dentro. E quando eu olhei, eu falei, eu entendi. Eu entendi que eu também passei por um processo de rejeição, que eu também não me aceitava, que eu também carregava complexos de inferioridade, não acreditava no meu potencial de criar oportunidades, então eu esperava que alguém criasse para mim. E aí ninguém cria, a gente começa a se achar rejeitado, e aí daqui a pouco, se não tomar cuidado, não tem como não ficar depressivo, né, Ana? com certeza, exatamente. Assim, eu falo que o processo do autoconhecimento, né, é descobrir a sua essência, com tudo que tem nela, com aquilo que tem de muito bom, mas também com aquilo que tem de muito feio, porque todos nós temos coisas boas, coisas ruins, positivas, negativas, né? Todos nós, num momento, sabemos lidar com uma situação, num outro momento já não sabemos. O que é fácil para você pode ser difícil para mim e vice-versa. Então, o autoconhecimento é o encontro que você faz com você mesmo na sua essência. E eu acho isso lindo demais, né? A gente descobre coisas sobre nós que a gente não vai gostar muito, né? Mas aí é que tá a chance de você reverter, de você aprender a lidar, de você criar, de você expandir a sua mente, né? De você se tornar uma pessoa melhor. Porque, gente, se o objetivo na vida for só ganhar dinheiro, ferrou. Eu vou mesmo. Tem que ser algo mais, né? Então, quando as pessoas falam erroneamente na psicologia positiva, que algumas pessoas tratam a psicologia positiva de uma maneira muito pouco científica, né? E falam, então basta você sorrir, ganhar dinheiro, fazer viagens que você vai estar feliz, você vai ter bem-estar. Não, eu posso ser rica, viajar para onde eu quiser, ter o que eu quiser e me sentir profundamente infeliz, porque eu nutro pensamentos, crenças sobre mim que me dizem coisas, verdades que eu tomo como absolutas, totalmente distorcidas, então preciso limpar meu óculos, né? Ninguém é de todo feio, ninguém é de todo errado, ninguém é de todo disfuncional. E é por isso que eu me apaixonei pela psicologia positiva, porque quando a gente vai estudar, a gente entende que a psicologia ciência, mãe, né, que eu chamo assim, ela mostrou durante muitos anos a patologia, o lado sinistro do ser humano, desculpa, o lado disfuncional do ser humano. E isso ficou muito forte a partir da Segunda Guerra Mundial. Anos depois, vem a psicologia positiva e diz:
Gente, o ser humano tem atributos, predicados importantes, positivos, funcionais, virtuosos, que precisam ser identificados. Então, essa é uma ciência, sim, porque tem estudos comprovando as teorias que embasam a psicologia positiva, são muitos estudiosos ao redor do Brasil, inclusive aqui no Brasil, né? Eu posso dizer que eu sou uma estudiosa da psicologia positiva, sou coautora de dois livros dentro da área da psicologia positiva. E saber que tem uma ciência que diz, cara, Alex, você tem um monte de coisas legais dentro de você que você pode resgatar. E o mergulho do autoconhecimento é para você buscar isso. Né? O sentido da vida é você ser feliz? Sim, mas é feliz magicamente? Não. Até porque ser feliz, Alex, dá um trabalho danado. Foi trabalho nisso. Não é? Oh, Não é com mole, não. certeza. Com certeza, felicidade e estática não tem nada a ver, porque o negócio é frenético, em movimento, fluindo, transformando, sobe, desce, é luz, é sombra, Isso é, aí. e é só o processo mesmo, né? É só o processo mesmo. Acho que para mim, Ana, e eu até queria saber de você, porque você traz todo esse embasamento e todo o conhecimento da tua experiência das ciências. Para mim, chegou um momento que parece que realmente a coisa começou a ir num ponto assim do estudo, que acabava passando a transcendência até mesmo da parte para a parte espiritual do processo. Para mim, tudo levava a esse ponto, que eu acho que até inclusive é esse exatamente o ponto aqui que muita gente entende, mas não compreende, e aí acha que sabe o que não sabe, né? Porque o amor, a conexão, o acolhimento. Eu, sendo bem sincero, Ana, desses 10 anos atuando, mesmo como coach, para mim, 60% do processo de mudança tinha mais a ver com acolhimento do que com o que estava sendo dito. Sabe? Da pessoa sentir que ela tinha alguém ali que estava ouvindo, que não estava julgando, que estava procurando trazer. Sentir realmente, caramba, tem uma pessoa que. E é como você falou, né? Você gera aquele espelhamento inicial, tá bom, não confia no que você está trazendo, mas confia nas evidências do que eu estou te mostrando que você já fez, e aí a coisa vai se. Mas é muito amor. E aí eu também vejo que muitas vezes, Ana, por mais que a minha área profunda não seja o campo terapêutico, mas eu acredito muito que normalmente quando uma pessoa ela começa a trabalhar e liberar um conceito melhor sobre o perdão e começar a desconectar de alguns sentimentos, ela naturalmente começa a alçar para um ponto de consciência que muda. E para mim isso tem a ver com amor, com espiritualidade, com conexão. Como que é na tua visão, Ana? Então, no setting terapêutico, ou no setting do coach, ou de um processo que exista conexão entre duas pessoas, eu acho que tem muitos mistérios e não podem ser explicados única e exclusivamente pela ciência, né? Partindo do princípio, por exemplo, que nós somos energéticos, Tá. né? Nós temos uma energia que está dentro de nós. Algumas pessoas chamam isso de Deus, outras chamam de cosmos, outras do universo, né? Seja o nome que for, existe algo a mais do que a ciência. Isso é tão bacana, a evolução que a ciência está tendo, que hoje na medicina já se fala, já se dá aula sobre espiritualidade, Legal. né? Tem algumas universidades de medicina que já têm a cadeira de espiritualidade. Essa semana eu recebi um vídeo falando sobre medicina e espiritualidade. Caramba. Fenômenos que não são explicados pela ciência. E tem situações que a gente vive quando a gente está num processo de ajuda com o outro, né? De desenvolvimento. Acontece coisas assim muito fortes, muito intensas. E a conexão que acontece entre as pessoas.
Tem pessoas que você não consegue se conectar, você já percebeu? Você faz um Já. bom trabalho porque você se responsabiliza, se compromete, doa o seu melhor, mas parece que assim a cola não é total. Já tem outros processos que têm uma aura, um negócio envolvente, que não é contra a transferência do terapeuta ou não é a transferência do coach para o coach, né? É relacional. Isso é física quântica. Isso é um poder além daquele que os nossos olhos compreendem através dos livros. Isso é inegável. Por que que tem pessoas, Alex, que chegam à sua frente e você tem tanta simpatia por elas? E outras que você tem uma resistência, né? Então, acho que a gente tem que ter humildade e abertura para entender os fenômenos, para entender a vida, para entender esse campo relacional que ele te diz muito. Eu acho isso, assim, profundo e importantíssimo. E você falou do Jung, né? A gente não pode ignorar o inconsciente coletivo. Não tem como. É muito forte, né? É sim, Ana. É sim, porque e foi isso que me encantou quando eu comecei a entrar nessa área. Assim, brevemente, eu fui convidado para dar um treinamento na empresa que eu trabalhava e eu vi como uma oportunidade. Eu não buscava autoconhecimento nessa época ainda. E aí, quando eu cheguei lá na empresa, eu sempre fui uma pessoa muito tímida, Ana, porque eu tinha muitos complexos de rejeição, complexos. Então, eu era muito tímido. Mas eu queria uma oportunidade, eu não tinha autoconhecimento, então eu estava naquela assim: o que vier, eu aceito. E Aham. aí, eu estava fazendo a faculdade, minha primeira formação foi gestão e aviação civil, não tinha nada a ver com essa área. E aí, tô lá fazendo a faculdade, comprei um dia, um comandante chegou e conversou: olha, você conversa com todo mundo, você quer dar aula? Claro que eu quero dar aula. Então, começar a dar aula. Moral da história, né, assim, para não me alongar muito. Primeiro dia de aula, eu fiquei como observador, né? E aí foram os facilitadores, começaram a dar aula, só que as pessoas estavam, algumas estavam muito desmotivadas. Então era algo do tipo assim, a gente trabalhava um treinamento, que era um treinamento de CRM, que a gente chamava, mas no sentido de gerenciamento de recursos da tripulação. É um treinamento de segurança de voo, onde você gera interação entre as pessoas, porque, resumindo a história, foi-se descoberto que caíam-se muito mais aviões por falha humana do que por falha do equipamento. Então era uma comunicação que faltou, caiu o avião. A arrogância do comandante, não ouviu a comissária e aí ela não passou uma informação e caiu o avião. Então eles entenderam que realmente tinha que ter um treinamento para agregar todos, desde a pessoa que carrega o avião até o piloto, enfim. E aí, primeiro dia eu tô lá, então foi a primeira facilitadora e ela começou a falar com o pessoal, vamos falar de comunicação, comunicação é um assunto muito importante, né? A gente tem que ter comunicação e tal. Aí um levantou a mão. Ah, você está aí na frente falando de comunicação, mas o setor tal mudou tal coisa pro setor, ninguém comunicou nada, foi uma bagunça, é muito fácil estar aí na frente e tal. E eu estava observando isso, Ana, e falei, meu Deus, onde eu vim parar? Eu preciso estudar. E foi Uhum. aí que começou o meu estudo. Não foi nem pelo amor, começou pelo medo mesmo. Foi Falei assim, pelo caramba, desespero. total, Ana, eu falei, eu tenho que dominar isso aqui, porque o pessoal que domina já tá tomando paulada lá na frente, imagina eu chegar lá sem conhecimento. Só que foi nesse momento que eu comecei a estudar comunicação, relacionamentos, liderança de forma bem superficial. Mas foi que deu start, começar a perceber, porque eu estava nessa época passando por uma crise financeira, o meu casamento estava indo por água abaixo, a carreira estava se estagnada. E de repente, quando eu comecei a tomar conhecimento com essas informações, eu realmente comecei a perceber que o único problema na minha vida, se é que tinha algum, era eu mesmo. É. Então, sabe, Ana, nesse momento dá uma abertura porque você fala, caramba, existe um caminho. Então, realmente, quando a gente ouve coisas do tipo a felicidade, o sucesso, todas as questões, elas têm que ser intencionais, elas têm que fazer parte de uma busca, de uma construção. Eu falei, caramba, então eu quero entender o que eu preciso entender para mudar a minha vida. E aí eu comecei a estudar tanto, Ana, que chegou um momento que eu só conversava sobre autoconhecimento com as pessoas. Então não tinha outra coisa a fazer senão ir para a área do autoconhecimento. Porque nesse sentido já não me fazia, nesse momento já não fazia mais sentido nenhum ir para a Sim. empresa e trabalhar com a parte de aviões, peso, balanceamento,
que era o que eu fazia na época. Uhum. Então é um momento que liberta a gente, mas como você bem trouxe, ele também traz a gente realmente para um ponto que é muito responsável quando você trabalha com alguém. Porque eu posso dizer assim, Ana, e eu não sei se eu vou estar sendo, se eu estou conseguindo ter uma métrica, mas vou ser gentil. Pelo menos 50% das pessoas que me buscavam para coaching, na verdade, precisavam de terapia. Isso existe mesmo, né? E aí, assim, às vezes a pessoa está em busca de resolução de uma questão mais prática, né? E aí vai procurar o coach, e às vezes é uma questão mesmo de conflito, de perda de identidade, e aí precisa mesmo da terapia, que é um processo profundo feito de uma outra maneira, né? Não que o coach não seja um processo profundo. Eu acho que aí, mais uma vez, entra a consciência de cada profissional, né? Entender qual é a demanda e encaminhar o que é necessário. Eu mesma já encaminhei pacientes meus para processos de coaching, que eu entendi o que, bom, isso vai te trazer o resultado que você quer nesse tempo, nessa especificidade, continuei acompanhando na psicoterapia, no que era necessário, né? E essa sacada, a chave, abrir, é que é muito importante para aquela pessoa que está ali. Ela compreender qual é o processo que ela está precisando, né? Ela ir buscar o processo. Viver sofrendo é muito ruim. Adoece muito. Você compartilhou, Ana, que você foi uma criança mais introspectiva por conta. Como é que foi esse processo de autoconhecimento para ti internamente? Porque aí, de repente, você trouxe um pouco da sua história e você foi, passou a faculdade, veio os estágios e tal. E como é que isso tudo foi reverberando no teu próprio processo? Tua visão de mundo? Porque eu acredito que você estava expandindo muito nesse momento, né? É. Logo no início da faculdade de psicologia, eu fui fazer terapia, né? Eu falei, bom, como é que eu vou entender a cabeça dos outros se eu não entendo nem a minha? Então eu tinha as questões com a minha mãe para resolver, questões com meu pai para resolver, com os meus irmãos, situações minhas que eu tinha vivido. Então eu era bem depressiva. A minha história de vida colaborou muito para eu ser depressiva. E na minha família tem mesmo alguns casos de depressão. E aí fui fazer terapia. Uma amiga minha conseguiu uma pessoa para me atender de graça, porque eu não tinha dinheiro para pagar. E o meu combinado com o terapeuta era o seguinte: como eu era empreendedora e eu comecei a vender, eu vendi roupa íntima na faculdade para ajudar a pagar meus gastos. Eu fazia biscoito amanteigado e vendia. Eu fazia necessaire bordado à mão com espelhinho, porta-batom, tudo isso eu fazia. E aí, parte desse dinheirinho que eu recebia, o terapeuta me atendia na hora do almoço dele. O meu pagamento da terapia era um lanche para o terapeuta não ficar com fome. Tá. Sabe? E o meu processo de busca do autoconhecimento, independente da terapia, é a reflexão que a gente tem que fazer sobre nós, né? Olhar para você, olhar para sua vida, olhar o que você faz, como você faz o que você faz, né? Querer ser uma pessoa melhor. Eu acho que por eu ser inquieta, né? Eu sempre, eu sou assim, eu desafio as leis da gravidade, sabe? Eu penso assim, não é possível que essa seja a resposta. Eu vou atrás de outra. E isso abre portas para você se questionar, porque de vez em quando você se depara com questões suas dificílimas, né? Eu sou uma pessoa tinhosa, eu sou perseverante. Essa perseverança não pode virar teimosia, porque senão me dou mal. Então, você está assim, buscando se entender mesmo como ser humano, para ser um ser humano melhor. Né? Eu acho que esse é o nosso dever na vida. A gente precisa ser uma pessoa melhor para nós, obviamente, em primeiro lugar, mas para quem está do nosso lado. Né?
E eu não acredito em felicidade, em sucesso, eu não acredito. Posso estar maluca, mas eu não acredito em sucesso sem autoconhecimento. Para mim, A se vier pessoa sucesso e não autoconhecimento, vai, vai gerar karma. a pessoa não vai permanecer. Isso mesmo. Se ela não tiver autoconhecimento, ela não tem base para permanecer. E aí isso para mim não é sucesso. Agora, Entendeu? desculpa, eu te interrompi. O que você Não, tinha não. que falar? Você acabou falando exatamente isso. Se a pessoa tem o sucesso sem o autoconhecimento, ela vai gerar karma com esse sucesso de alguma forma, né? Ela Né? não vai conseguir lidar com isso e vai voltar. É Não isso vai. mesmo. Porque essa é uma coisa interessante, né, Ana? Tem uma metáfora do Yogananda que diz assim, ele fala assim, tinha uma pessoa que tinha um quarto na casa, que era um quarto que ele colocava algumas coisas apenas, então ele de vez em quando só abria a porta e dava uma olhadinha naquele quarto, né? Ele acendia a luz, era uma luz fraquinha, mas dava para iluminar. E dava uma olhada, tá tudo bem. Aí um certo dia queimou a luz, e ele aproveitou que queimou a luz e colocou uma luz melhor. Quando ele acendeu a luz nova, ele viu que na verdade estava cheio de sujeira. E ele traz uma reflexão sobre muitas das situações difíceis que nós vemos hoje na humanidade, que por um olhar elas parecem coisas novas que estão eclodindo, na verdade, quando de certa forma elas já estavam aí e a gente não percebia. Me fez muito sentido isso, porque você trouxe uma questão interessante. Eu acredito mesmo que nós estamos vivendo um início de uma nova era, que com certeza não estaremos aqui, né? Acho que nós somos, de uma certa forma, trabalhando aí o bem, o autoconhecimento, contribuintes para que a direção seja tomada, mas aí para onde que vai? Porque é muito bom também, por mais que banalize, né? De uma certa forma sempre banaliza, porque vem a questão propósito, missão de vida, autoconhecimento, expansão de consciência, aí cai um pouquinho naquela questão do modismo, mas de uma certa forma depois isso sai, e aqueles que vieram construindo com base, eles continuam mantendo, né? Porque, Ana, é interessante isso, não é ideia de trazer nenhum tipo de polêmica para nossa conversa, mas acho que se tem uma coisa que a educação não tem, e remete um pouco ao que a gente estava falando, é o foco no bem-estar. Não E tem aí mesmo. me veio uma questão: nós somos preparados apenas para um sistema de sociedade? E por que a felicidade e o autoconhecimento deixar de lado, quando na verdade não adianta eu alcançar o sucesso empresarial, não adianta eu alcançar o CEO, não adianta ter dinheiro, se eu não me conheço? É Né? Deve verdade. ser uma questão de uma evolução coletiva, né, Ana? Sim. Por isso que eu falei do inconsciente coletivo. Eu acredito assim muito na educação. Eu sou muito do lado dos professores, dos educadores, sabe? Eu defendo mesmo é, a educação, a ciência que me permitiu estar aqui hoje falando com você. Ela que me trouxe até aqui, né? Eu sei reconhecer que meu nome é Ana Clara Bittencourt, porque eu aprendi a ler e a escrever, né? Então, assim, eu sou muito, muito a favor da educação e de uma educação amorosa. A educação positiva, eu fiz uma certificação internacional em educação positiva escolar, né? Que fala muito desse ambiente do autoconhecimento, da amorosidade, da bondade, e de que o ambiente escolar é um berço de crescimento para a pessoa, não só pedagógica, academicamente, mas ali os cidadãos se formam como seres sociais. Então, olha a importância disso, né? Isso é fundamental. E essa coletividade, eu acho que isso está em processo de transformação. Hoje, a psicologia positiva, a educação positiva já está bem dentro das escolas, né? Eu já fiz treinamentos dentro de escolas sobre a psicologia positiva, ensinando os professores a reconhecerem neles
as forças pessoais deles, para eles alavancarem isso nos alunos. Esse é um trabalho assim que eu gosto muito de fazer, né? Eu desenvolvi um jogo dentro da área da psicologia positiva que é sobre as forças de caráter. Esse jogo, ele é a minha, digamos assim, a minha ferramenta mestra para trabalhar nos treinamentos. Então, eu levo ele para dentro das escolas. Porque a ludicidade ajuda a gente a aprender muito, né? E nos treinamentos dentro das organizações, também, para quebrar um pouco aquele gesso, aquele terno engessado que os líderes, que os CEOs, né, presidentes usam e tudo. Então, pensando na coletividade, a coletividade é uma escola para a gente. E quando a gente aprende a viver na coletividade, certamente a gente se torna pessoas melhores. Porque aprender a viver na coletividade não é apenas ser educado, é praticar, né, a educação, é praticar a gentileza, é praticar o respeito ao outro. Sim. Então você vê que muito é ali. É claro que a nossa família é o nosso berço, né? Tanto o berço transgeracional, genético, herdado, quanto o laboratório dos modelos que a gente vive, mas a área da escola, aquilo que a gente aprende na coletividade tem um poder muito grande, independente de ser só dentro de uma escola, né? Numa equipe, por exemplo. A gente aprende muito com o outro. Porque a gente é Totalmente, Ana. adaptável, né? E a gente modela. Então, se a gente se foca em modelar o que tem mais de bom, olha como isso é rico. E isso é uma escolha, né, Alex? Eu escolho ser Totalmente. boa ou ser má. Isso, para mim, é consciente. Isso é uma escolha que a gente faz. Né? Eu escolho me comprometer com a ética ou ser antiética, por exemplo. Eu escolho fazer bem ou fazer de qualquer maneira. Traz muita responsabilidade, né? Demais, né, Ana? Demais, porque a gente começa a ver que tem muito trabalho por se fazer, né? Tem Sim. muita coisa para fazer mesmo. Aí que eu compreendo que quando, de repente, fazer este trabalho foi o único sentido que eu consegui encontrar para minha vida, assim, pode ter o desafio que tiver, pode ser difícil, pode quebrar que vai levantar de novo, porque tem-se um sentimento que realmente é diferente, porque como você me trouxe, por dinheiro, jamais, Ana, não dava, não dava. Até acho que a gente vai observando, e pelo menos de uns anos para cá eu tenho trabalhado muito assim em lives, em palestras com as organizações, também com a questão de saúde emocional, e é muito legal ver como as empresas estão trazendo muito isso, estão entendendo muito como elas acabam tendo sim uma responsabilidade coletiva com a qualidade de vida, com o clima, com todo o movimento, que por muitas vezes você vê a empresa tentando técnicas, quando na verdade tem a ver com o autoconhecimento, tem a ver com a humanidade, tem a ver com doar, servir, né, Ana? Mas não no sentido clichê da palavra, no sentido de que eu consigo ter o melhor que é meu e que bom que eu posso pegar o melhor que é meu e contribuir, porque essa é a essência da riqueza. Então, Isso, exatamente. Eu já trabalhei por dinheiro, Alex, porque eu precisava eu também, daquele cara. dinheiro, né? Mas não me sustentou muito tempo ali. É um dinheiro que vem e você gasta facilmente. E você, assim, às vezes você está ali numa profissão, numa tarefa, né? Num freelance que a gente faz para uma situação ou outra pelo dinheiro, porque você precisa, e tudo bem, nada contra, mas entender que a sua vida é trabalhar só para ter dinheiro, cara, isso é muito infeliz. Né? E o que me fez migrar muito para a área do treinamento, né? É a coletividade. É como você pode se transformar na coletividade. Os processos são muito dinâmicos, né? E aquilo que é de negativo, que também acontece na coletividade, serve de aprendizado, né?
É para Então, servir de aprendizado. É educativo também, né? Porque eu repito se eu quiser, se eu achar que eu devo, que é aquilo. E aquilo que acontece de bom ganha uma força especial. Eu gosto muito do tema das soft skills, das competências comportamentais. Sou coautora de um livro também que fala do tema. E é muito bacana estar vendo o movimento que as organizações estão fazendo para trazer mais humanidade para o trabalho, sim. né? Eu fico muito feliz quando eu sou contratada para uma empresa para dar uma palestra, um treinamento, um workshop, um word café, seja o que for, mas que eu possa ajudar a plantar uma sementinha ali de que sozinho a gente não faz nada, a gente não é ninguém, precisamos uns dos outros, né? E que aquilo que você falou, se eu tenho a contribuir, que bom que eu posso doar isso, né? E que bom que eu posso receber isso que você tem para doar. Eu Sim. acho que isso faz a força. Eu escrevi, acho que ontem, um texto aí para o meu Instagram, falando sobre engajamento. Né? Não existe engajamento se o líder é nariz em pé, se o líder é mais chefe do que líder, se o líder está na cadeira, na sala dele e os subordinados, os colaboradores são literalmente vistos como subordinados, se o líder não mostra que numa situação ou outra ele também tem medo, ele também sofre, ele também fica encolhido, né? Então, quanto mais, e hoje as grandes corporações, companhias, elas estão promovendo rodas de conversa entre líderes e colaboradores. As Legal. rodas de conversa não é só para definir processos, mas é para que eu possa conhecer meu líder. Quem é esse cara que manda em mim, que me conduz? Quem é esse sujeito que trabalha para que o meu objetivo de líder seja alcançado? Por quê? Porque sem o fator humanidade, as empresas não vão à frente com todas essas transformações. Demorou, né? O processo demorou, ainda não está consolidado, mas eu te disse que eu sou esperançosa. Eu acredito muito que nós teremos agora, nesse caminhar, no passar dos próximos anos, empresas muito mais humanizadas, nas quais as pessoas possam realmente se sentirem integrantes daquele processo e não só instrumentos, objetos, como é que eu não... engrenagens, Sim. engrenagens humanas. Elas Ah, fazem as coisas acontecerem. irmã, adivinha qual foi o nome da live que o Eduardo Félix fez aqui com a gente? Liderança Humanizada. Foi exatamente, estamos na semana desse tema, de liderança humanizada, de como está esse conceito. E eu queria conversar com os gestores, porque eu venho do simples, Ana, eu venho de baixo, eu venho assim, até eu entrar na carreira, coach, e começar o treinamento, estudar, não era comum para mim estar com gestores, existia assim, uma distância ainda. E olha que eu não estou falando de tanto tempo assim, né? Eu fiquei de 2003 a 2013 no mercado, falando dessa época. Então, já tinha uma distância. Então, quando de repente você começa a ter essa oportunidade, tem um lado meu ainda que eu preservo muito dessa época, sabe? Porque é um lado que tinha, assim, uma curiosidade de perguntar para um CEO alguma coisa, mas na época mesmo, se encontrasse com o CEO, acho que ia ficar tremendo tanto que eu nem conseguia dizer nada. Nem se sentir merecedor de fazer uma pergunta, sabe? Sim, Era uma sim. visão como se o cargo daquela pessoa fizesse eu me sentir menos. Eu não conseguia ter a distinção, Ana, do cargo do ser, né? Então, eu uso muito hoje, tenho a oportunidade de conversar às vezes com diretores, com CEOs, quero fazer perguntas que eu faria lá de trás. Né? E foi muito bacana dentro dessa conversa trazer essas questões, porque às vezes as pessoas olham com um olhar que, principalmente quem não está dentro desse movimento, acompanhando isso tudo, ainda fica presa, tanto o funcionário como o líder, né? Porque
é uma cocriação, né, Ana? Sim. O funcionário, não adianta as pessoas reclamam, não tem emprego, as pessoas não colaboram, não ajudam, mas espera um pouquinho aí também, dentro de que contexto que a gente está falando, né? Porque a gente começa a trabalhar com as empresas e aí você vê uma coisa que para mim foi uma novidade. As empresas, você chegar no RH, a pessoa fala assim, eu tô com tantas vagas aqui, não acho ninguém para preencher essa vaga. Pô, mas como assim? Falaram para mim que não tinha emprego. Não, tem emprego. Mas agora, quem quer realmente vestir a camisa aqui e fazer por fazer, e quem vem só para pegar o salário no final do mês, Uhum. né? Então, E tem mesmo, né? Tem isso, como eu falei, a pessoa vai trabalhar pelo dinheiro, porque ela naquele momento é aquilo, né? Que ela define como a sua meta de vida, como aquilo que é importante para ela. Eu conheci você porque eu vi, eu não assisti a sua live com o Eduardo Félix ao vivo. Eu fui ver depois o Instagram, né? E aí vi o Eduardo, eu falei assim, ué, gente, Eduardo? E aí fui assistir. E aí comecei a te seguir. Achei muito bacana o projeto, o nome Livecast, achei bem criativo, muito interessante. Falei, ai, bacana isso. E aí comecei, foi aí que eu te mandei mensagem, falei, o Eduardo é muito capaz e tal, né? E ele tem uma visão muito humana da liderança, ele chega muito próximo dos colaboradores, né? E eu admiro muito o trabalho do Eduardo. E aí, a gente conversando no LinkedIn, eu e ele perguntou se eu topava fazer uma palestra sobre bem-estar na empresa dele, só para a equipe dele. Foi, assim, uma experiência muito bacana. Sou grata a ele por essa oportunidade. E desde então a gente sempre se fala, a gente sempre conversa, sempre troca informações, né? Ele também é um admirador da psicologia positiva, foi estudar psicologia positiva. E é muito interessante como que as pessoas se cruzam, né? Se conhecem. Eu realmente, cada dia mais, eu não, eu não duvido de que as pessoas se encontram porque elas precisam se encontrar, sabe? Seja o momento que for. Isso não é magia, isso não é religião. Eu acho que isso é conexão que a gente faz. E aí, tô aqui conversando com você. sim, e para nós é uma honra, né, Ana? Eu vou me permitir falar nós, porque se eu em 10 anos, vamos colocar aí uns 8, 9 operacional, assim, de estar atendendo. Eu sinto que a maior riqueza que eu ganhei no meu trabalho foi o tanto de histórias que eu vi, Ana. Porque, sabe, eu fiquei 10 anos lá na empresa, e aí tá tudo bem, eu tava ali trabalhando, tinha outra função, aí saí e comecei com os treinamentos. Em 3, 4 anos de treinamento, sei lá, tínhamos passado umas 15, 20 turmas. Meu público, assim, 75%, 80% do meu público sempre foi feminino. A mulher ela tem uma abertura para o autoconhecimento. Tanto que eu precisei no início, eu era muito racional, sabe, Ana? Então eu tive que começar a desenvolver a intuição, desenvolver toda uma sensibilidade desse tal de ouvir na essência, que não é o que eu estou pensando, mas é o que eu estou conectando, o campo relacional, estou sentindo, estou acessando, estou intuindo. E e uma coisa interessante, depois, as minhas turmas a gente fazia até 15 pessoas, né? Era muito raro, assim, muito normal, aliás, você ter, tipo, 12 mulheres e 3 homens, que são 15 mulheres. E nesses anos todos, 70% pelo menos das turmas, Ana, para ser positivo, tinham no mínimo 2 ou 3 casos de mulheres com abuso. Uhum. Você vê como que é. Apesar de não ser um trabalho onde a gente focava tanto o ponto terapêutico, mas quando a gente começava a aprofundar a história e gerava o campo relacional, as histórias começavam a vir. Mas o que eu queria dizer com isso? Foi só nesse momento que eu percebi que eu fiquei 10 anos com aquelas pessoas lá na empresa, mas na verdade eu não conhecia ninguém. E para Olha, mim isso me instigou, sabe, Ana? Porque quando a gente começa a refletir sobre o porquê nós somos ou estamos como estamos, e para mim começou a cair a chave de que isso era um reflexo da minha história, das coisas que eu tinha interpretado, não tinha interpretado, aí, como traz o doutor Augusto Cury, né, o segredo do perdão é a compreensão, né? Porque a gente começa a ver que realmente por trás de uma pessoa que fere, sempre há uma pessoa ferida. E isso nos traz uma blindagem
Porque só nesse momento eu vi, eu acho que eu conheço as pessoas, mas eu não conheço. Eu não sei porque a pessoa tem aquele comportamento estranho naquele dia. Eu não faço a mínima ideia de quais são os dramas que essa pessoa pode estar passando e ela tá ali sorrindo ou tá normal. É Então isso verdade. torna a gente mais humano, né, Ana? Mais calma. É. Vamos refletir um pouco, respirar. Você falou do perdão, né? Eu acho que perdoar, ter a coragem de perdoar, eu acho que realmente abre um clarão na nossa humanidade, né? Do ser ali. Para quem é ferido dessa maneira, pelo abuso, por exemplo, e aí pode ser o abuso sexual, pode ser o abuso no trabalho, né? O assédio no trabalho, ou uma ofensa qualquer, a gente tem que olhar isso de uma forma diferenciada, né? E é difícil a gente não criar expectativas ou às vezes a gente deixar a primeira impressão impactar muito a gente, né? Mas é importante a gente se abrir para conhecer o outro. Às vezes aquilo que no outro causa, que é do outro que causa antipatia na gente, às vezes é da gente, na verdade, né? É o espelho, né? Então, Totalmente. nas equipes, em grupos, de modo geral, o que a gente vê muito acontecer é isso, né? Aquele sujeito ali me incomoda, mas me incomoda por quê? Né? O que eu tenho que o outro está mexendo? Qual é a minha sombra que o outro está mexendo? Então, acho que assim eu acho que a vida não é mágica, eu acho que nem tudo é simples, é fácil, né? Mas eu acho que quando a gente se compromete também a ter uma vida melhor, com mais qualidade mesmo, relacional, com o outro e consigo mesmo, eu acho que dá para a gente brincar de ser feliz, sim. Porque aí acho que é uma felicidade genuína, É verdade. né? É verdade. E os processos, seja de coach ou de psicoterapia ou de mentoria, por exemplo, eles permitem as pessoas a mergulharem nessa parte delas, né? A resgatar, a fazer a sua criança interior sorrir, abraçar essa criança, valorizar, honrar a tua história, né? Eu acho muito importante. Acho que se eu não tivesse sido dona de casa e mãe dos meus irmãos e aprendido a fazer tantas coisas, talvez hoje eu não estivesse, eu não tivesse as habilidades que eu tenho, né? Então, quando eu olho para trás a minha história, eu posso escolher perdoar aquilo que eu achei que fossem os erros dos meus pais, né? Eu posso dar uma outra visão para isso, uma outra roupagem para isso. E quando eu perdoo a história de vida que eu tive que me feriu, eu vou à frente, eu deslancho, né? Sim. Por quê? Porque eu solto o peso do passado. Eu me permito viver no presente, porque o presente é o único momento que realmente a gente tem poder de ação, Sim. né? É o momento do florescimento. O futuro a gente só fantasia ou planeja, né? E o passado Ó, está lá atrás. E vou te dizer honrar a nossa história é fundamental para o autoconhecimento, é fundamental para a gente se tornar uma pessoa melhor, para a gente progredir, para a gente ter sucesso, para a gente florescer, se desprender, se tornar uma pessoa melhor mesmo, né? sim. Ana, é o seguinte, você está falando aí, você não tem noção de quantas ramificações de ideias, assuntos, conexões, insights vem aqui. Então, se eu for dar vazão para elas, a gente vai ficar umas 4 horas de live tranquilo. Eu não Vai, quero ser vai. tão cruel assim com você, Realmente porque eu sei não que dá. você já veio no movimento, você já tá. Eu não quero abusar de você de forma alguma, porque é um prazer ter você aqui, um prazer ter essa live gravada contigo. Já vou te adiantar uma coisa que eu não falei para ninguém ainda, porque é recente a ideia, mas eu tive o evento essa semana e teve vários convidados aqui do livecast que estavam lá.
E eu preciso marcar uns encontros, viu? Eu vou te convidar ainda pra gente vir aqui, porque eu tenho conversado com tantas pessoas interessantes. E sabe, Ana, quando você daí você fala, nossa, olha, essa pessoa que eu conversei aqui, junto com essa pessoa, daria uma energia interessante de conversa, Ai, porque que são pontos bacana! Essa diferenciais. Então, ideia é ótima. vou lhe convidar novamente. Eu queria que você se trouxesse pra gente. Eu sei que é difícil a pergunta que eu vou te fazer agora, mas por toda a tua experiência, por todos os pacientes atendidos, por todo o trabalho feito, por todas aquelas vezes que você sentiu que era isso mesmo, porque a gente vê o resultado, porque você viu ele. Se você deixasse, pudesse sintetizar tudo isso numa mensagem, Ana, o que que você sente que seria mais importante dizer, todo o conhecimento, de tudo que você vai tirando? Falei que era uma pergunta difícil. Essa é uma pergunta difícil, né? Mas eu acho que é assim, comece por você mesmo. Se dê uma chance, né? Quando a gente se permite olhar para a nossa dor, para nossas chagas abertas, olhar para aquilo que a gente também tem de precioso, porque todo mundo tem o seu lado positivo, o seu lado virtuoso. Quando eu me permito mostrar isso para o mundo, eu abro espaço, abro meus olhos para enxergar tudo isso que eu carrego, né? Eu penso que eu abro caminhos novos, links. Todo processo começa com o próprio ser humano. Não é fora, é dentro, né? Algumas pessoas demoram mais, outras demoram menos, outras vão mais rápidos, outras vão mais devagar. Não importa. O que importa é você sair do menos zero. Eu sempre falo, ó, o menos zero é o pior lugar que tem. Quando você caminha um degrau, você não está mais no marco zero. Você já caminhou. Então, valoriza isso. Só que para você sair do marco zero, você tem que abrir espaço, olhar para você, aceitar quem você é, o que é difícil, né? E aí se permitir fluir na vida. Eu não acredito que a gente tenha vindo nesse mundo só para sofrer. E não acredito que a gente só aprende se a gente sofrer. Não, a gente aprende com coisas boas também, né? Uhum. Algumas pancadas que a gente leva nos ensinam coisas muito importantes. Mas coisas boas que acontecem na nossa vida têm o mesmo poder. É verdade, Então, comece por você. Olha para é verdade. você, dê a mão a você, perdoa a si mesmo e começa a buscar isso que você tem de bom, de importante dentro de você. Sabe? Ana, me fala uma coisa. Isso é fundamental. Como é que é o teu trabalho? Hoje você faz atendimentos, uma pessoa que quer conectar com você, você faz o atendimento só online, faz presencial online, você está dando treinamentos, como que é? Você fica assim, então, você à vontade de falar um pouquinho do teu trabalho. Tá. Então, eu faço psicoterapia online e já fazia antes da pandemia, mas com a pandemia intensificou muito, né? Então, eu tenho assim uma boa fatia do meu consultório é online e uma fatia muito importante ainda é presencial. Eu gosto de ser presencial também. Os treinamentos, eu faço treinamento para liderança, desenvolvimento de equipes colaborativas. É um processo assim que eu curto muito. Estou quase me formando no MBA em gestão de pessoas. Quarta-feira que vem, dia 13, eu vou apresentar o meu TCC. Oh, meu Deus! Vamos lá. Acho que vai dar certo, sou esperançosa que vai dar certo. E faço palestras, faço workshops, né? Faço cursos. Eu já criei meus próprios cursos de inteligência emocional, soft skills também, psicoterapia. Sou supervisora também para psicoterapia, né? Em psicoterapia, mentora e coach. Então, eu tenho uma carta de serviços, né? E sou mãe de 2 filhos.
um de 14 anos e um de 20 anos. Sou casada com o Paulo e gosto muito de estudar, gosto muito de entender o ser humano e ajudar as pessoas a serem felizes, porque eu tive ajuda. Então, essa é uma forma de eu devolver para o mundo, para a vida, o que eu recebi da vida, né? E eu acho que assim a gente vai fazendo, vai vivendo bem. Essa sou Ah, eu, Alex. só gratidão, viu? Muito obrigado. Vocês estão aqui, se não seguem a Ana, sigam ela. Aqui na live eu vou deixar marcado, tá? O teu Instagram, depois os cortes que eu vou soltando, também vai saindo o teu Instagram sempre como referência, porque eu acho que você tem uma coisa muito interessante que foi se manifestando aqui. Quisera há um tempo atrás eu ter a oportunidade, de repente eu quero procurar uma terapeuta. Aí eu venho aqui, tenho 1 hora e meia dessa terapeuta compartilhando a história dela, mostrando quem ela é, o que ela fez, o que ela estuda. Porque depois desse tempo aqui conectado com você, Ana, mesmo que fosse a primeira vez que eu chegasse aqui, eu já teria uma boa base do que você pode me oferecer. Então, acho que essa oportunidade que nós temos hoje é incrível, porque aqui a gente consegue ver realmente aquilo que é espontâneo, né? E claro que, graças a todas as pessoas que passaram por aqui, a espontaneidade do trabalho é muito forte. Então, é um prazer ter uma live gravada contigo, ter a tua história aqui. Seja sempre muito bem-vinda, Ana. E olha, um bom descanso para você, né? Porque é tudo que você merece depois um dia na correria, né? Alex, eu agradeço imensamente. Agradeço a sua paciência das minhas idas e Imagina. vindas na tentativa da gente, de fato, efetivar essa live, né? É, eu agradeço muito a oportunidade. É sempre um prazer poder levar conhecimento para as pessoas e quem sabe aqui alguma coisa que a gente falou possa tocar no coração de alguém e ajudar essa pessoa a terminar a noite do dia de hoje melhor, né? A Rosane, que é uma amiga minha, amigona minha, ela que cuida das minhas unhas, ela está aqui dizendo que a nossa live foi maravilhosa. Eu gostei Obrigado, Rosana. muito da maneira como você conduziu esse bate-papo, porque me Obrigado. deixou muito à vontade e me ajudou a fluir na minha essência, na pessoa que eu sou, porque você também se mostrou muito aberto para isso. E eu acho que a live, ela não tem um objetivo professoral, ela tem um objetivo humano, né? As pessoas estão carentes de contato humano. Eu acho que isso, além de nós dois termos feito aqui um com o outro, eu acho que a gente conseguiu passar isso para as pessoas. Então, só por isso foi um fechamento de dia assim maravilhoso. Agradeço Bom, imensamente a sua bondade, todas as palavras que você falou para mim. Foi muito bom também conhecer um pouco do teu trabalho. E vamos fazer novos trabalhos, novas incursões juntos, né? será um enorme prazer, Ana. Eu agradeço de coração mesmo tua humildade, teu carinho. Aconteceu mesmo como tinha que acontecer. E só gratidão, porque uma coisa eu posso dizer para vocês com certeza, que ia ser extraordinário fazer a live com você e muito fluida. E olha, assim Ah, foi que mesmo, uma bom. conversa mesmo. Gratidão, minha querida. Foi Muito muito bom obrigado mesmo. mesmo. Um abraço para Nossa, você e para todos que passaram aí na live. Um grande abraço. Obrigado pela presença também de todos, né? é isso mesmo. Obrigado, Ana. Obrigado a todos vocês que estiveram por aqui. Sejam bem-vindos ao livecast e uma boa noite a todos.